tá um pânico em Brasília e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque prenderam ontem, a polícia fez uma mega operação aí, e com 4 mandados de prisão, 2 estão foragidos, mas 2 pessoas foram presas, entre elas o tio do deputado Doutor Luizinho, que é braço direito do Arthur Lira e também era aí da base, ainda da base bolsonarista no Congresso Nacional. O Doutor Luizinho, essa é uma informação importante que a imprensa está omitindo, isso é omissão criminosa da imprensa. Ele foi cotado aí para ser ministro da Saúde pelo Centrão. O Centrão, quando estava aí na jugular do governo Lula, fazendo todo tipo de chantagem, tentando aí emplacar ministros no governo Lula, queria o doutor Luizinho como ministro da Saúde. E o Lula fez um toma lá da cá, bateu o pé e manteve a ministra Nízia Trindade. Então é bem relevante saber isso. Ele é braço direito do Arthur Lira. O tio do doutor Luizinho foi preso aí num esquema criminoso que infectou 6 pacientes que fizeram transplante no Rio de Janeiro com HIV. Para quem não sabe, desde os anos 80, houve uma modernização aí no Brasil no sistema de transplantes, exatamente para quê? Quem fizer aí, tiver uma transfusão de sangue ou fizer um transplante de sangue, não seja contaminado com nenhuma doença. E aí, pela primeira vez na história, tivemos aí contaminação por HIV. Isso porque o senhor deputado bolsonarista Doutor Luizinho contratou um laboratório da família dele, o laboratório é do tio dele e do primo dele, e esse laboratório fazia de tudo aí para cortar os gastos, os custos, e então eles passaram a assinar laudos falsos. E aí eles nem sequer faziam direito o exame para saber se os órgãos que eram transplantados pelo SUS, ou seja, era a pessoa ficava na fila do transplante, fazia o transplante pelo SUS, coisa do governo do estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, esses órgãos eram transplantados na sorte. Se tivesse alguma doença, a pessoa ia pegar a doença junto. No caso, 6 pessoas, um dos pacientes morreu, tá? Então, desses 6 pacientes, um morreu. Elas tiveram aí transplantes de órgãos com HIV. Lembremos, o Dr. Luizinho foi nomeado secretário de Saúde do Rio de Janeiro pelo governador bolsonarista Cláudio Castro, que não estaria no cargo se ele não fosse apoiado por Jair Bolsonaro. Então, esse é um escândalo do Cláudio Castro, do bolsonarismo e do deputado Luizinho. A Globo também não cita o Cláudio Castro. Eu vi aí entrevistas, vi inúmeras matérias aqui antes de fazer o vídeo, antes de fazer o outro vídeo sobre o assunto. O Cláudio Castro é omitido. Parece que o Rio de Janeiro não tem governador. Você consegue imaginar se fosse um governador do PT e aí o secretário de saúde fosse um deputado do PT e aí ele contratasse o laboratório a peso de ouro, pagou 11 milhões para o laboratório, sem necessidade. O Rio de Janeiro tem laboratório público, não precisava contratar o laboratório. Aí ele contrata a peso de ouro o laboratório do primo dele e do tio dele, que são sócios, e aí infecta a pessoa, sendo que um paciente morreu. Você consegue imaginar o tamanho do escândalo? Eu acho que o Jornal Nacional não ia acabar. Estaríamos até agora. Ia começar às 8h30 da noite até agora, 7, 8, 9, 10 da manhã, o Jornal Nacional iam ligar o Lula, não tenha dúvida de que iam aparecer a cara do Lula, mesmo sem ter nada a ver com ele, ia ter a cara do governador, iam fazer de maneira que o governador não ia nem conseguir sair de casa. Mas como é o Cláudio Castro, bolsonarista, ele não é nem citado nas matérias. O doutor Luizinho ainda é citado, mas a parte super relevante de que ele é braço direito do Arthur Lira e de que queriam impor esse cara como ministro da Saúde, imagina o quanto ele ia roubar. Isso aí também é omitido pela imprensa. Enfim, o tio dele foi preso, tem foto aqui do tio dele sendo levado aqui pela polícia, e foi preso também este senhor aqui, que é o Evanilson, que é quem assinava os laudos. O Evanilson prestou depoimento aí à Polícia Federal e delatou todo mundo. O Evanilson não quis saber não, ele delatou absolutamente todo mundo. Falou que, olha, queriam cortar custo mesmo, tá aqui o tio do Dr. Luizinho, queriam cortar custo de qualquer maneira e que os controles nas máquinas que faziam exames nos órgãos eram diários. Porém, no fim do ano passado, a chefe do laboratório, essa não tem ainda mandado de prisão, mas já terá, ela mandou que os controles fossem feitos semanalmente. Então, uma vez por semana. E aí ele ali falou, o Evanilson, o seguinte, olha, o que acontece é que aí algumas amostras, alguns materiais químicos ficam uma semana lá na máquina e aí vão se deteriorando. E aí é óbvio que os exames podem ter erro. Então ele sabia que podia ter erro, mas mesmo assim ele assinava o laudo, não denunciou,
Também tem mandado de prisão contra uma outra que trabalhava, uma mulher que trabalhava no laboratório, Jaqueline, que deu entrevista para a Rede Globo, e ela disse que ela assinava os laudos, mas que a função dela era só conferir se tinha erros de digitação. Porém, o laboratório mostrou mensagens dizendo que ela se apresentava como biomédica. E ela deu um número de CRM falso que não era dela. E o laboratório não conferiu também. Não estava nem aí. Não estavam nem aí. O importante era pegar e roubar dinheiro público. Pois bem, agora o que estão temendo aí, principalmente lá em Brasília, é que tenha delação. Por quê? Porque vai começar em determinado momento da investigação, vão começar a pensar o seguinte, peraí, mas por que o Rio de Janeiro, tendo laboratórios aí com excelência, que nunca deram problema, por que o governo Cláudio Castro e o secretário aí, doutor Luizinho, que depois nomeou foi ele o responsável pela nomeação da atual secretária, por que eles contrataram um laboratório por 11 milhões de reais? Esse laboratório também já ganhou mais 8 milhões aí da administração. Aí você fala, por quê? Por quê? Peraí, você tem já quem faça o serviço. Se não for roubo de dinheiro público, assim, eles querem roubar dinheiro público, eles vão pegar um serviço que poderia ser feito num laboratório público por um preço tal, e eles vão cobrar aí 10 vezes mais para que seja feito na rede privada. Qual rede privada? A rede privada aí dos familiares do atual, do então secretário de saúde. Olha, a hora que os sócios que não são parte da família começarem a delatar, aí a coisa vai ficar feia para o senhor doutor Luizinho e para o Cláudio Castro. O Cláudio Castro estava aí tendo uma semana um pouquinho melhor, porque na semana passada o bandidão André Mendonça, ele salvou, pelo menos parcialmente, aí, temporariamente, o Cláudio Castro de uma investigação da Polícia Federal que chegou a indiciar ele, o irmão dele,